Pois é, e a polêmica do aumento do número de vereadores em Maceió é também o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio a gente conversa com o advogado Carlos Roberto Lima. Bom dia, Carlos. Bom dia, Helena. Com relação a esta polêmica, tem os aspectos políticos e tem os aspectos legais. Vamos começar explicando esses aspectos legais. Quais são as argumentações legais que fundamentam essa possibilidade de aumento dos vereadores aqui em Maceió? A argumentação legal, ela se deu com a emenda constitucional 58, em que possibilitou as câmaras de vereadores aumentarem o número de seus vereadores de acordo com a quantidade de habitantes. Porém, com a emenda constitucional 58, verificou-se que a competência seria justamente do município, através da própria Câmara, modificar a lei orgânica municipal, e que aqui em Maceió não foi feito. Justamente porque os vereadores não chegaram a um consenso e como é uma questão que muda, né, muito o funcionamento da Câmara, teria que ter uma maioria absoluta, é isso? Com certeza, e aí, consequentemente, em virtude de não ter havido esse consenso e, consequentemente, não ter ocorrido a mudança da lei orgânica do município daqui de Maceió, não há possibilidade, ao meu ver, de haver esse aumento aí para 31 vereadores. Porque aí os vereadores não resolvem uma questão que é da sociedade, mas que eles têm que tomar uma decisão e essa decisão passa a ser do TRE. Por que é o TRE que vai decidir sobre isso? Também uma outra polêmica quanto à competência, né, do órgão julgador. Há uma forte corrente que entende que deveria ser a Justiça Estadual e não o TRE. Agora, há um julgado do ministro Arnaldo Veciani, de 2011, em que ele coloca justamente o quê? Que a lei orgânica deveria ter sido elaborada até a data final das convenções partidárias, que finalizou-se no caso 30 de junho agora de 2012. Então, em decorrência disso, que é mais um argumento de que não haveria possibilidade. Fora isso, Lenildo, alguns pontos também devem ser colocados, como, por exemplo, a questão do impacto financeiro, né? Será que com a lei orçamentária de 2013 de execução, que já foi elaborada, já foi votada, haveria possibilidade de haver esse impacto financeiro, até porque a gente não pode esquecer que com o aumento de vereadores, consequentemente, vai haver aumento de custos, tendo em vista subsídios, os cargos em comissões, os assessores, né? Então, é uma série de situações que deve ser analisada. Ainda há uma outra situação também. Quando, no momento em que o Dr. Carlos Cavalcante entendeu em não conceder a liminar, em 27 de junho, se não me falha a memória, houve uma corrida, né, de várias coligações partidárias no sentido de reduzir, né, o número dos seus candidatos. E como é que ficaria aqueles candidatos que porventura foram cortados da lista, né? Uma vez que eles não tiveram o mesmo direito de exercer, de postular o seu nome para que a população pudesse apreciar. Então, de certa forma, as regras do jogo foram todas feitas para 21 vagas. E, de repente, mudar depois que o jogo terminou, quer dizer, os vereadores já estão eleitos. É claro que tem muita gente na suplência pressionando por esse aumento. Mas seria, assim, um momento inadequado, essa a visão que você está colocando, que seria melhor que essa questão fosse resolvida durante a próxima legislatura, para as regras já estarem valendo quando se iniciar o próximo pleito, as próximas campanhas? Com certeza, até porque há uma outra situação também, que seria a questão da anualidade. Você não pode mudar as regras do jogo no ano eleitoral, né? Isso aí já está mais do que fundamentado pelo próprio STF, como também pelo próprio TSE. Então, a situação posta aqui, ao meu ver, é uma situação mais de natureza política, até porque se pegarmos, fizermos um levantamento, alguns dos suplentes que estão pleiteando têm esse interesse com relação ao ingresso, eles mesmos, quando estavam ainda como vereadores, votaram contra esse aumento. E agora, por que querer aumentar, né? Por que essa pressão em querer aumentar? Então, eu acredito que deva ser verificado justamente mais o interesse público, de uma forma geral, o interesse coletivo e não o interesse partidário. O que pode acontecer agora, Carlos? O TRE ia discutir esse assunto ontem, acabou não entrando na pauta. O TRE pode voltar a essa discussão e decidir que a responsabilidade dessa decisão tem que ser dos vereadores na próxima legislatura? Isso pode acontecer? Eu acredito que esse vai ser o posicionamento do TRE, né? A informação que nós tivemos é que o Ministério Público Eleitoral já tinha devolvido com o seu parecer, né? E agora vai ficar sob a responsabilidade do desembargador relator, Dr. Antônio Carlos Gouveia, vinha se pronunciar quando a possibilidade ou não desse aumento, né? Agora, a situação que se é posta aí, inclusive o próprio Ministério Público Estadual
já tinha se manifestado em outro momento através do Dr. Eduardo Tavares, até pela questão da própria improbidade administrativa, né? Porque você não pode realizar um aumento de uma despesa pública sem ter essa receita pública. E a receita ela é prevista justamente aonde? Com relação à questão do orçamento. Então, as opiniões dos nossos internautas, para finalizar, estão, né, a maioria segue esse raciocínio. É preciso ver a qualidade e o orçamento e não aumentar por aumentar. Ao meu ver, cabe à população nesse momento fiscalizar aqueles que entraram, cobrar realmente o exercício do vereador eleito, que é fiscalizar os atos de gestão do executivo e não pensar somente com relação ao posicionamento da minoria que está sendo posta aqui quando aumenta o número de vereadores. Muito obrigada, então, Carlos, pelas informações e vamos continuar acompanhando essa polêmica. Olha, o movimento de combate à corrupção de Rio Largo não deixa o prefeito reeleito Toninho Lins em paz. Desta vez, o grupo montou acampamento em frente ao Tribunal de Justiça aqui em Maceió. Os manifestantes cobram o julgamento dos diversos processos envolvendo Toninho Lins. Com faixas, bandeiras pretas e carro de som, o grupo montou acampamento em frente ao Tribunal de Justiça e fez barulho. Os manifestantes querem que o Tribunal de Justiça julgue todos os processos contra o prefeito afastado de Rio Largo, Toninho Lins, bem como os pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público. Existem 3 processos junto com o desembargador Prachede, mais 4 pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público Estadual. Todos esses 3, tanto os criminais como os cíveis, têm a questão da improbidade administrativa praticada pelo prefeito Toninho Lins. Mesmo afastado e respondendo a vários processos, Toninho Lins foi reeleito para governar a cidade por mais 4 anos. Só que o movimento de combate à corrupção de Rio Largo tem esperanças de que ele não seja diplomado. A própria ministra, a conselheira do CNJ, falou, a ministra Helena Calmon, que tem que ser julgado todos esses processos antes da diplomação. E o que o povo de Rio Largo está pedindo é simplesmente isso, o julgamento. Um dos processos contra Toninho Lins é referente ao esquema da venda ilegal de um terreno, denunciado com exclusividade pela TV Pajuçara. Nesse vídeo distribuído durante a campanha eleitoral, Toninho diz ter sido vítima de perseguição e nega que tenha havido irregularidades na negociação das terras. Não tem prejuízo nenhum ao erário municipal. Pelo contrário, nós fortalecemos o município. Nós desapropriamos um terreno por 700 mil, vendemos pelo mesmo valor de 700 mil, no entendimento de que Rio Largo precisava crescer de forma ordenada. Mas a lista de supostos crimes contra o prefeito de Rio Largo parece não ter fim. Toninho Lins responde agora a mais 2 novos processos. Em uma ação, ele é acusado de desviar mais de R$24 mil em licitações para aquisição de carteiras escolares. A outra seria o primeiro passo para encontrar o destino de tantos recursos desviados de Rio Largo. A quebra do sigilo fiscal de Toninho Lins apontou inconsistências e demonstrou, segundo o Ministério Público, o claro enriquecimento ilícito do prefeito reeleito. Em 4 anos, de acordo com as investigações, ele aumentou o patrimônio em 282%. Pois é, e na coluna Ponto Crítico